sabe a última geração de processadores da AMD? Os Ryzen 9000, eles mesmos. Pois é, parece que eles não só não são tão empolgantes assim, como parece que eles remetem à época dos Bulldozer, os AMD FX. Esse seria o pior lançamento desde os FX para AMD. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Isso entra como rumor, mas é que parece que de rumor não tem nada. Quem andou investigando isso aí foi o Hardware Unboxed. Inclusive tem alguns números, né, da própria indústria, né, de lojas, mostrando que a recepção desses processadores foi, como que eu posso colocar de uma forma sutil, horrorosa. A AMD tinha a faca e o queijo na mão, porque o lançamento foi num momento que a Intel estava desamparada pelo seu próprio marketing, né? Ainda não é exatamente o momento ideal, né, pra Intel, mas estava muito pior, porque estava num momento meio nebuloso, né, onde nós não sabíamos de fato quais eram os problemas que afetavam os processadores 13ª e 14ª geração, trazendo instabilidade. E bem nesse meio tempo, assim, a AMD anunciou seus processadores e ia fazer o lançamento. A AMD lançou seus processadores com uma semana de atraso, foi um caos o lançamento dos Ryzen 9000. A gente sequer lançou o review do Ryzen 9700X porque não dava pra acreditar nos números que a gente tava vendo. Falou, gente, eu não esperava 20, 30, 40% de ganho de performance, mas cadê o ganho de performance? Em vários casos, o 9700X perdia pro 7700. Eu não tô nem falando do 7700X, tô falando do 7700, que é um processador com TDP mais baixo. E nos números que a gente via da AMD, a gente olhava assim e falava, cara, mas não é possível que eles estão comparando com o i7, esse processador. Eles compararam com o i7. E a gente tava comparando com o i5, e mesmo assim ele não tava indo bem. O Hardware Unboxed, assim como outros canais, acabaram trazendo, né, os testes e apresentando vários problemas que tinha de performance e tudo mais. E a resposta da AMD ela foi muito pobre. E aí o que aconteceu foi que eles trouxeram uma situação diferente. Eles falaram assim, mas vocês já testaram com o modo administrador no Windows? Todo mundo, como assim no modo administrador? Quem é que testa qualquer coisa no modo administrador, que é um modo que você nem deveria utilizar? E você fala assim, não, mas eu uso o modo administrador. Não tô falando desse. Eu tô falando do administrador do sistema mesmo. Tipo, um super administrador. Pra resumir pra vocês, foram várias grandes soluções para a falta de performance dos Ryzen 9000. Primeiro foi esse patch 24H2, que no fim acabou saindo no 23H2, que era uma atualização do Windows que dava um ganho de performance para os processadores Ryzen 9000. O problema é que eles também davam ganho de performance para os Ryzen 7000 e para os Ryzen 5000 e também para os processadores da Intel, não na mesma proporção, mas ainda assim davam ganho de performance. Não resolveu o problema. Os Ryzen 9000 continuavam sendo um mau negócio do ponto de vista dos reviewers e aparentemente de todo mundo. E aí, inclusive, saiu um patch agora de BIOS, né? Uma opção na BIOS para você aumentar para 105 watts o TDP. Não resolve o problema. E agora a gente tem os rumores, que na verdade são informações sobre as vendas dos processadores AMD, que dizem que os Ryzen 9000 estão no nível de Bulldozer. Bulldozer é até um nome bonito para esconder o FX. Então foi tão ruim o lançamento que é pior do que o lançamento dos primeiros Ryzen de primeira geração, que eram processadores bons, mas desconhecidos. Eram desconhecidos, porque a gente tava vindo de FX e ninguém tava confiando muito que a AMD ia trazer um negócio legal. Mas a AMD trouxe. Olha lá, ó, quem tá fazendo o react aqui, ó. A câmera tá virada pra cá, ó. Oi, câmera. A câmera simplesmente não quer trabalhar. Eu gostei da câmera do Dimon. Então, galera, o que aconteceu foi isso, né? Com o lançamento da primeira geração dos Ryzen, ninguém tinha muita confiança dos processadores serem bons depois dos FX, então era até compreensível. Segundo algumas informações, os processadores para Ryzen 9000, em alguns casos, têm metade das vendas do que tiveram os Ryzen 7000 no lançamento. E aqui, segundo as informações, segundo o levantamento do Hardware Unboxed, conversou com diferentes lojas do varejo mundial, então não é só localizado para a Austrália, né? Todo esse problema de desempenho baixo, especialmente em jogos, precisando de atualizações para amenizar a situação, teve um efeito desastroso. A verdade é que hoje o desktop, né, os processadores para desktop, o público entusiasta é quem tá puxando as vendas. Então, apesar de, obviamente, existir o uso para diversas outras tarefas, né? E tem um monte de mala que vem encher o saco nos comentários. Ai, mas esse processador não é para... O processador, ele é para tudo. Acontece que o que movimenta o mercado realmente é esse público que compra os processadores para jogos. Não só necessariamente para jogos, mas é o cara que monta um PC gamer. Esse cara acaba puxando as vendas, porque quando ele compra e ele sabe que o produto é bom, ou ele teve um avanço legal, ou qualquer coisa, ele acaba passando essa informação para frente. A gente viu recentemente, né, uma
uma mudança de direção da AMD, dizendo que, na verdade, o foco deles agora é data center. No lançamento dos Ryzen 9000, a gente percebeu isso, que os processadores, eles se saíam melhor em tarefas voltadas para produtividade e tudo mais do que em jogos. Faz sentido comercialmente para a AMD, porém, no mercado doméstico, a AMD vai perder participação, o que é uma boa mostra do que está acontecendo, né, no mercado. A gente vai perceber que, na verdade, a AMD ela ganhou muito mercado nos processadores. Então a gente vê a participação aqui, ó. A Intel teve um pico e tal, mas ó, ela começou lá com 74.5 e hoje tá com 67, chegou a 64. A gente consegue ver aqui o relatório. Os processadores da AMD têm uma participação hoje de 32.54 no inquérito de hardware da Steam e os processadores Intel 67.4. Chegou a ter uma diferença um pouco maior, mas eles ganharam se a gente comparar com períodos anteriores. A gente teve um salto interessante da AMD. É uma posição muito melhor do que ela tem, por exemplo, com a Nvidia, que a Nvidia ela tem menos de 20% do mercado. De qualquer forma, isso mostra, né, aqui no gráfico a gente consegue ver que a participação da AMD tá bem estável. Ela ganhou um pouco da fatia de mercado e é justamente nesse mercado, para esse público, que a AMD deveria olhar. E eu entendo a estratégia da AMD de partir para data center, mas as pessoas que compram esses produtos são cada vez mais os entusiastas que estão aqui. Você que tá assistindo, que vai começar a trabalhar com TI, você que já trabalha com TI, a percepção do produto acaba saindo com o que você usa em casa. O usar o produto em casa ajuda bastante, te dá uma segurança, né? Te dá uma intimidade com o produto, coisa que você não vai conseguir só vendo um relatório, vendo um teste e tudo mais. Mas eu não diria que a AMD tá muito preocupada com isso. Sinceramente, ela não parece estar muito preocupada com isso. Algumas informações aqui, né, que eles falaram em relação a 7000 e tal. Ó, o Moore's Law is Dead diz que, segundo uma de suas fontes, o lançamento dos Ryzen 9000 é pior do que a chegada dos AMD Bulldozer. Imagina você, a AMD, conseguir fazer um processador que não é pior do que os Bulldozer, mas que teve uma recepção pior do que os AMD FX. E claro, não tem nem comparação, né, galera? Tipo, um Ryzen 9000 com FX, ele é muito melhor. Com o lançamento dos FX, o que aconteceu é que os Phenom, tem gente que nunca ouviu falar nos Phenom, mas sim, foi uma geração de processadores da AMD que era muito boa. Pra quem não se lembra, tinha o Phenom 2 X6 e eles conseguiam bater os processadores Bulldozer. O salto de performance foi muito pequeno e é aqui que mora a semelhança. Por que você vai comprar uma plataforma toda nova na época, né, pra sair de um Phenom e ir pra um FX, se você poderia simplesmente ter a mesma performance ali custando menos, ou se manter naquela plataforma? Aqui é mais ou menos isso, porque a gente ainda tem os AM4 que podem ser um upgrade pra você sair do AM4 e ir pro AM5, mas você que tá no AM5 não tem nenhum motivo pra fazer upgrade. E esse é um grande problema. Se você tá procurando hoje um Ryzen 7 7800X 3D, ele tá cada vez mais difícil de se obter, cada vez mais caro. Nos Estados Unidos ele tava sendo vendido por $459, já tá sendo vendido a $500 e tá fora de estoque em praticamente todos os lugares. Então foi um efeito negativo duplo, né? Além do lançamento dos Ryzen 9000 mostrar que eles são um produto pouco atraente, eles ainda prejudicaram os Ryzen 7000, pelo menos do nosso ponto de vista. Pra AMD foi ótimo porque eles venderam um monte de Ryzen 7000, mas pra gente foi ruim, porque acabou aumentando a demanda pelo 7800X 3D e por vários Ryzen 7000. A gente já falou aqui, por exemplo, o 9700X faz mais sentido você comprar um 7700, nem o 7700X, porque a performance vai ser muito próxima, o preço vai ser menor, o TDP vai ser baixo e não faz muito sentido. 9600X, então, é difícil de justificar, apesar dele ter um ganho de performance, é difícil de justificar. Montar a plataforma, e outra, se for pra montar a plataforma, monta logo com o Ryzen 7600. Tá bem ruim o mercado de hardware pra desktop. Pra GPU, tá chato. A AMD já disse que vai sair do high-end, na próxima vai nem competir com a Nvidia, ou seja, a Nvidia não vai ter concorrência, basicamente. Às vezes ela pode vender a 5090 o preço que ela quiser, com a performance que ela quiser. Se tiver 2% mais performance do que a 4090 já tá bom, porque foi um salto e eles podem continuar vendendo por $1.800 e tudo bem. É pouco provável que a Intel consiga trazer uma placa high-end agora de entrada, até porque nem deve ser o foco deles, eles devem estar tentando realmente otimizar a arquitetura. E agora na parte de CPUs, a gente teve os problemas com os processadores da Intel, que foi bem frustrante. Felizmente a gente tem uma promessa dos processadores Arrow Lake que tragam um salto interessante. E sinceramente, eu espero que a concorrência volte, que essa vacilada da AMD seja punida com a concorrente trazendo um processador mais forte, talvez com melhor custo-benefício, e que o mesmo ocorra na próxima geração. Ah, mas a Intel se acomodou que a AMD faça como ela fez no passado. O problema é que esse não ser o mercado principal deles pode afetar um pouco as decisões nessa disputa. No passado a gente tinha, mas a AMD precisa dar a volta por cima, ou a Intel precisa dar a volta por cima. Hoje em dia não necessariamente no mercado doméstico. Talvez o dar a volta por cima seria em outro mercado e a gente vê o reflexo por aqui. O que vocês acham? Será que isso vai afetar positivo ou negativamente? Será que a gente vai ver cada vez mais isso? Lançamentos mais frustrantes de hardware? Será que as próximas gerações de processadores, placas de vídeo vão começar a enfrentar a mesma situação que a gente viu com os Ryzen 9000? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like e se inscreve no Unlock. Lembra que é 2 canais. Deixa o like e se inscreve no canal.